Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? Primeiramente, não liguem porque minha cachorra tá perseguindo uns gatos. Vamos esquecer isso. Ela é doida, mas enfim, vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre o assunto que eu acompanhei hoje, né? Sobre mais uma tentativa de lacração de comunismo. Ou melhor, informação de lacração de comunismo. Vamos lá. Sobre a Coreia do Norte, né? O tabu assim, né? Beleza, teve um podcast, né? Que eu assisti. Eu vi um trecho, né? Do podcast. Falando sobre a Coreia do Norte. Sobre um político, né? De família norte-coreana. Que fugiu, em sua grande maioria, para o sul coreano, para Coreia do Sul, devido ao próprio comunismo. Primeiro ponto, se o comunismo, como muitos falam, né, é tão bom, por que ele fugiu? Porque é o seguinte, os comunistas eles tentam distorcer a realidade do que eles são, do que eles empregam para dominar a população. Isso é um fato. E se você discorda, você é perseguido. Isso é visto até mesmo no Brasil. Se você, por exemplo, se você é antifeminista, se você é anti-esquerdista, se você é qualquer coisa anticomunismo, cara, você é perseguido, você é taxado de louco, de maluco, de bandido, né? Se você é contra crime quase, entendeu? Entende? Então é uma loucura que chega ao nível quase que doentio. Por que eu falo isso? Vamos lá. Nesse podcast foi dito o quê? Que a família dele fugiu a pé para a Coreia do Sul devido ao comunismo. Depois, né, vieram para o Brasil. Mas essa parte é a mais importante. É o quê? Lá, você é dedurado por pessoas do governo que são, olha só, isso vai te lembrar alguma coisa, são mantidas pelo governo, que são patrocinadas pelo governo para fazer o quê? Uma falsa essa publicidade positiva. E tem pessoas do próprio governo que fazem o quê? Eles pegam e vão nas casas, em algumas casas de algumas pessoas, não foi dito como é a seleção, mas eu acredito que deve ser por região, né, de cada lugar. Eles vão nas casas e simplesmente vão jogando perguntas indiretas. Ah, você é a favor do governo? Você é a favor do Kim Jong-un, né, do chefão? Você é a favor de tal coisa? E eles vão somando as pontas. E se eles veem que você não é, eles vão lá e te deduram. Aí pode entrar, né, as punições que não é bem pré-falada aqui fora, né? Muitos falam que você não que você pode ser morto, ou campo de concentração, enfim, muitas coisas. Aí eu não sei se é verdade ou mentira, mas acredito que boa parte seja verdade. E ele também falou um pouco das leis e do que pode e do que não pode, só de você pesquisar para você ir para lá. E olha que ele tem ascendência norte-coreana. Primeiro, é muito caro para você ir. E já quando você está olhando a documentação, toda a burocracia, tem lá várias coisas. Ah, não pode levar a Bíblia, e aqueles que forem levar, tem um grupo seleto de pessoas, tem que deixar a Bíblia consigo o tempo todo, para não fazer uma propagação de religião, pelo menos acredito que não ao cristianismo, né? O que mais? Você não pode dobrar o jornal que tem a foto do próprio Kim Jong-un, né, ou de algum representante importante, né, abaixo dele do governo. Então você vê um nível de tipo insanidade das pessoas. Aí me vem falar que o comunismo é uma coisa boa, igualdade para todos. Mano, isso é uma mentira. Não existe uma sociedade igual para todos se se os indivíduos da sociedade são diferentes. E cada indivíduo nasce diferente, pelo menos indivíduo de uma sociedade humana. Então quando eles falam isso, a gente vê uma tremenda besteira. Por quê? Nós somos diferentes, temos opiniões diferentes. Então como é que você imagina entregar todo o poder
para o governo, e se você for contra ao governo, você ser taxado de criminoso e sofrer consequências, até mesmo possivelmente a morte ou prisão, só por você ter uma expressão opinião própria. Então eu pergunto, o comunismo é uma coisa boa? É igualdade para todos? Você selecionar um grupo seleto de indivíduos bancados pelo governo para apresentar uma falsa afirmação, uma falsa propaganda positiva sobre o tipo de governo deles. E muita gente queria isso aqui no Brasil. E é isso, né, o que muitas pessoas empregam, igual aquele digital influencer, Ivan Ellis, acho que é isso mesmo. O cara é totalmente comunista, é contra. Ele até, né, chegou a falar que. Ele é totalmente a favor, né? Desculpa, totalmente a favor ao comunismo. Falando que se você, por exemplo, você batalhou a vida toda, construiu. Você tenha, por exemplo, eu dei um exemplo de uma casa, né? De um imóvel que você tem. Se você, na opinião dele, você não, quando você aluga esse imóvel, você está oprimindo, você está usurpando o dinheiro do trabalhador, que provavelmente ele queria que o direito de morar aqui, a pessoa, ou seja, ele basicamente está defendendo o vagabundo. A pessoa não constrói nada e ele defende os direitos, ou seja, ele defende o quê? Os trabalhadores bancarem, tem uma porção de trabalhador bancando os vagabundos. Basicamente isso. Basicamente isso. Aí eu fico pensando, isso é justo? Não, gente, não é. Então como é que você pode pensar em basicamente aceitar uma coisa dessa? Imagina você trampando pra caramba, trampando muito. O povo brasileiro é um povo trabalhador. Tem seus defeitos, mas é uma coisa que é um povo trabalhador. Então, você imagina, as pessoas, a maioria são trabalhadores e ter que sustentar um bando de vagabundos, um bando de gente desocupada que acha que se você não pode, se você construir alguma coisa, você tem que entregar aquilo de graça, sendo que a pessoa se lascou toda para construir. Onde isso tem um cabimento, raciocínio lógico, no mínimo lógico e de inteligência média. Aí ele me chega, ele fala isso, que isso é como se fosse um abuso dos trabalhadores. Não, gente, não é abuso de trabalhador. Empresário também não abusa, sabe por quê? Porque o empresário, toda vez, ele trabalha mais que o funcionário. E se chegou num ponto, que ele não precisa mais, é porque ele batalhou muito no começo. Entendeu? O cara, hoje em dia é o quê? 44 horas semanais, dependendo, 44 horas semanais. Às vezes o cara, muitas vezes não, às vezes não, muitas vezes, ele tinha que trabalhar o dobro na semana para fazer o negócio dele vingar. Então eu penso assim, sem sacrifício não há vitória. Se você tem o seu livre-arbítrio, se você quer ficar uma vida acomodada, então você vai ter as recompensas daquilo e você tem que aceitar, foram suas escolhas. Você quer maior presente que a sua liberdade de escolha. Agora, se você é uma pessoa que resolveu se lascar, trabalhar pra caramba, por um período da sua vida, você construiu alguma coisa para depois você poder relaxar, aí os outros querem falar que você tem que entregar o que você construiu de graça, isso é o comunismo. Imagina você construir uma coisa, você escolheu batalhar por si próprio e ajudando também as pessoas a promover emprego para sustentar as famílias. Aí o governo chega ou as pessoas têm que chegar para você, não, você tem que dividir. Ou senão você é chamado como é que fala? De porco capitalista. Falam que você. Aí inventa de coisa, né? Aí entra toda de coisa. Falando que você é um porco capitalista, que você é um explorador. Isso quando não, gente. Vocês estão fornecendo um emprego para as pessoas para poder se manterem. Agora, se essas pessoas quiserem sair e montar a própria empresa, cara, tem todo o direito delas. Mas vão ter que batalhar por isso. O problema é que a maioria das pessoas não quer isso, elas querem mamata. O comunista é isso, um bando de preguiçosos querendo mamata. Cara, é simples o raciocínio. Esse é o comunismo. Não adianta, curto e grosso. Eu gosto de um ditado, né? Eu falo que eu que inventei, mas eu não sei se é verdade. Toda riqueza nasceu de uma pobreza. Até as pessoas que nasceram ricas, os ascendentes deles, os pais, avós, construíram aquela riqueza da pobreza. Nenhuma empresa já cresceu e bum, já uma mega empresa. Não, toda empresa, por mais que seja antiga, lá atrás, ela não existia, ela não dava lucro.
Você pode ver as maiores empresas do mundo hoje, principalmente tecnológicas, começaram numa garagem. Você tem exemplo da Amazon, da Tesla, da Facebook, tem filmes relatando como é que é, e você tem o próprio relato deles, não nasce do nada. Eles batalharam muito por aquilo, entendeu? De vez se acomodar, ficar bebendo, coisa assim. Então o comunista, ele é um revoltado porque ele não tem coragem ou não quer, e é frustrado porque ele é um preguiçoso e quer o que aquele que batalhou tanto construiu e quer dividir para o povo. Isso é injusto. Não é justo. Onde isso é igualdade para todos em primeiro lugar, que é o que eles empregam? Não é. Explorar uma parte trabalhadora para o bem da maioria. Dos outros que não sacrificaram o que essa parte aqui fez. Onde isso é igualdade para todos? Não é igualdade para todos? Então, só usar o raciocínio. É isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, galera. Eu quero que vocês curtam, se inscrevam, comentem aqui o que acham, entendeu? E é isso aí. É até difícil falar sobre esse assunto porque muita gente discorda, tem muito comunista e tal, mas essa é a verdade, entendeu? E a questão é, aí você fala, mas muita gente pode falar, mas eu trabalhei a vida toda e nunca construí riqueza. Gente, não é trabalhar muito, não é só trabalhar muito, é trabalhar muito com inteligência. Eu acho que toda profissão tem sua importância, toda profissão tem o seu valor, mas tem profissão que você sabe que não vai ficar rico com aquilo. Não vai. É uma profissão digna, mas não vai ficar rico com certas profissões. Então você tem que ter o discernimento de ver e mudar de profissão. Agora, se você não quis, você tem que arcar com as consequências daquilo. Ou seja, tudo é arcar com as consequências das suas escolhas. É isso. Ou seja, o comunismo quer acabar com a liberdade para não ter que arcar com as consequências por não ter coragem de tomar as atitudes para chegar no patamar que eles querem. E isso é vadiagem, isso é preguiça, isso é loucura. Bom, galera, eu quero deixar esse vídeo aqui com vocês. De novo, curtam, comentem e se inscrevam. E compartilhem também. Muito obrigado, galera. Falou, partiu!